Pessoal, no vídeo de hoje vamos ver mais um problema relacionado ao movimento retilíneo uniformemente variado. O nosso problema diz o seguinte, não é? Uma partícula move-se com uma aceleração constante em uma linha reta e passa por três pontos A, B e C com velocidades de 20, 30 e 45 metros por segundo, respectivamente. O tempo necessário para passar de A para B é T1 segundos e de B para C T2 segundos. A linha A mostra que T1 sobre T2 é igual a 2 terços, dado que o tempo total necessário para a partícula mover-se de A para C é 50 segundos, determina a distância entre A e B. Ok, deixa-me só aqui retificar. Muito bem. Muito bem, primeiro, não é? Vamos mostrar nossos dados, o nosso problema, como sempre. Ora bem, nos é dado então as velocidades nos pontos A, B e C. Isto é, a velocidade A corresponde a 20 metros por segundo. A velocidade no ponto B, que corresponde a 30 metros por segundo. A velocidade no ponto C, que corresponde a 45 metros por segundo. E diz então que o movimento do ponto B, ou do ponto A ao ponto B, tem duração de T1 segundos. T1 segundos, não é? E o segundo movimento tem duração de T2 segundos. A linha A demonstra que T1 sobre T2 é igual a 2 terços. Isto é para a linha A. E para a linha B, calcule ou seja, determina a distância AB. A distância de A até o ponto B. Muito bem. Ok. Vamos então desenhar aqui a nossa figura para que possamos compreender com mais clareza, não é? Os fenômenos que ocorrem no nosso problema. Diz então que a partícula passa por três pontos, não é? Três pontos. Esses pontos estão numa linha reta, não é? Uma linha reta, ok? Os pontos são os pontos A, o ponto B e o ponto C, ok? E todo o movimento, ou seja, o movimento feito do ponto A até o ponto C, foi feito com uma aceleração constante. Constante. O que quer dizer que a aceleração de A a B, não é? Vamos lá ver a aceleração do primeiro movimento, é igual à aceleração do segundo movimento, não é? A aceleração é constante, ok? Muito bem. E a duração do primeiro movimento é de T1 segundos e a duração do segundo movimento de B e C é de T2 segundos. Ok. Então, queremos então demonstrar, não é, que o tempo, ou seja, T1 sobre T2 é igual a 2 terços. Ok. Vimos então que há dois movimentos, não é? Temos a primeira parte, não é? Do ponto A até o ponto B, e a segunda parte do movimento, que corresponde do ponto B ao ponto C. Mas vimos também que os dois movimentos são feitos com a mesma aceleração, ok? Vamos então aqui distinguir, não é? Temos o primeiro movimento, aqui teremos as equações para o segundo movimento, ok? O primeiro movimento parte do ponto A até o ponto B, ok? Logo, podemos dizer que a velocidade inicial, não é?
deste movimento corresponde à velocidade no ponto A. E a velocidade final do primeiro movimento corresponde à velocidade no ponto B. Ok? E o tempo do movimento 1 corresponde ao tempo 1, T1, não é? Ok. E o nosso segundo movimento temos como a velocidade inicial, não é? O segundo movimento começa no ponto B, logo a velocidade inicial vai corresponder à velocidade no ponto B. A velocidade final vai corresponder à velocidade no ponto C, não é? Porque o segundo movimento começa no ponto B e termina no ponto C. Ok? Deixa-me só aqui retificar isso aí. Velocidade final, não é? Velocidade final igual à velocidade C. Isto é, a velocidade final do segundo movimento, a velocidade inicial do segundo movimento, a inicial do primeiro movimento e a final do primeiro movimento. E o tempo no segundo movimento corresponde a T2. Muito bem. E vimos que nos dois movimentos a partícula moveu-se com uma aceleração constante, ou seja, com a mesma aceleração. Podemos dizer que a aceleração do primeiro movimento é igual à aceleração do segundo movimento. Logo, sabemos que a aceleração é dada pela seguinte fórmula. A aceleração é dada pela seguinte fórmula. Velocidade final menos a velocidade inicial, isso sobre o tempo, não é? A aceleração é dada por esta fórmula. Mas esta fórmula é proveniente da equação das velocidades, não é? Que diz que a velocidade final é igual à inicial mais aceleração tempo, ok? Se isolarmos a aceleração, teremos então esta equação para a aceleração. A aceleração 1 corresponde à aceleração do primeiro movimento, não é? Quer dizer que teremos então a velocidade final do primeiro movimento, que é Vb, menos a aceleração inicial do primeiro movimento, que corresponde à velocidade no ponto A, sobre o tempo do primeiro movimento, que corresponde a T1, será igual então à aceleração do segundo movimento, a aceleração do segundo movimento, que é a velocidade final do segundo movimento, isto é, a velocidade em C, menos a velocidade inicial do segundo movimento, que é a velocidade no ponto B, sobre o tempo do segundo movimento, que corresponde a T2, não é? T2 segundos. Ok. Já nos é dado as velocidades nesses pontos, então podemos apenas substituir os nossos valores. Isto é, teremos velocidade no ponto B, 30, não é? Teremos então 30. Que é a velocidade no ponto B, 30, menos a velocidade no ponto A, 20, sobre T1, será igual à velocidade no ponto C, 45, menos a velocidade no ponto B, 30, isso todo sobre T2, né? Tempo do segundo movimento. Ok? Então teremos, isso será igual, 30 menos 20, teremos 10 sobre T1, será igual a 45 menos 30, teremos 15 sobre T2. Muito bem. Se isolarmos, ou transformamos, ou multiplicamos os dois membros por T1, teremos então 10 sobre T1, que multiplica T1, igual a 15 sobre T2, que multiplica então T1. Ok? Teremos T1 que duvida T1, obviamente
nos dará 1. Logo teremos 10. 15 está neste membro comum no numerador, passa neste membro no denominador, igual, então, T1 sobre T2. Ok? Logo teremos, então, T1 sobre T2 igual a 10 por 15. 10, que é 5, não é? Vezes 2. 15, que corresponde a 5 vezes 3. 5 simplifica. Então, teremos T1 sobre T2. T1 sobre T2 igual a 2 terços. Ok, demonstramos então assim a linha A, não é? Nos pedem para demonstrar que esta divisão é igual a 2 terços. Muito bem. Passamos então para a linha B, que nos pedem para demonstrar, ou seja, para determinar a distância, não é? A distância do ponto A ao ponto B. E um pormenor que esqueci enquanto tirava os dados é que o tempo total para a partícula mover-se do ponto A ao ponto C é de 50 segundos. Ok? Esqueci-me de tirar esses dados. Logo, é apenas aqui a adicionar. Ops. Agora estou aqui a atrapalhar um pouquinho com o smartboard. Muito bem. Tempo total, isto que quer dizer que 50 segundos corresponde ao somatório, não é, dos tempos, não é, dos tempos 1 e tempo 2. Quer dizer que o somatório tem 1 mais tempo 2 é igual a 50 segundos. Ok? Temos aqui nos dados, né? Dado que o tempo total necessário para a partícula mover-se de A para C é 50 segundos, não é? De A para C quer dizer que é o tempo total, é o somatório do tempo 1 mais tempo 2. Ok? Continuamos então. Logo, vimos que T1 sobre T2 é igual a 2 terços. Isto para a linha A. E vimos que T1 mais T2 é igual a 50 segundos. Ok? Nos pedem então para determinar a distância de A ao ponto B. Ok? Precisamos apenas da equação da posição, não é? Porque queremos calcular a distância. A posição dada pela seguinte equação. Posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial, tempo, mais 1 meio a aceleração, tempo ao quadrado. Queremos apenas considerar essa equação da posição para o primeiro movimento, né? Porque apenas nos pedem a distância, não é, do primeiro movimento, do ponto A até o ponto B, ok? O primeiro movimento do ponto A ao ponto B, ok? Então, este movimento começa no ponto A, logo, se considerarmos o ponto A como a nossa origem, podemos dizer que a posição inicial é 0, ok? É 0. Logo, a posição final será igual à velocidade inicial deste movimento, quer dizer, a velocidade no ponto A, que multiplica o tempo total, isto é, tempo do primeiro movimento, tempo 1, mais 1 meio, a aceleração, não é? A aceleração, vezes tempo 1 ao quadrado. Quer dizer que
Para calcularmos a posição final, que vai corresponder à distância, teremos de calcular, ou seja, até os valores do nosso T1 e também da aceleração, uma vez que já temos, ou já nos é dado, o valor da nossa velocidade no ponto A. Ok? Para este efeito, devemos fazer o seguinte. Temos aqui duas equações, não é? Uma que encontramos na linha A, que diz que T1 sobre T2 igual a 2 terços. E também vimos que T1 mais T2 tem de ser igual a 50. Ok? A partir dessas duas equações, obviamente podemos isolar e encontrar o valor de T1, ok? Muito bem. A partir desta primeira equação, podemos dizer que T1, ou, exato, T1 igual a 2 vezes, ou 2 vezes T2, não é? Sobre 3, ok? Sobre 3. Ou ainda podemos dizer que T2, não é? T2 igual a 3 T1 sobre 2. Então, se substituirmos essa expressão do T2 na equação T1 mais T2 igual a 50, teremos então T1, não é? Mais T2, que é 3 sobre 2, que multiplica T1, não é? 3 sobre 2, multiplica T1, igual a 50. Ok? Se multiplicarmos então a expressão toda por 2, teremos 2 vezes T1 mais 3 T1 igual a 100, não é? Igual a 100. Ok. 2 vezes T1 mais 3 T1, teremos então 5 T1 igual a 100. Logo, T1 será igual a 20, não é? 100 por 5, teremos 20 segundos. Ok, já temos o valor de T1, só nos falta então encontrar o valor da aceleração. E sabemos que para o primeiro movimento, como também para o segundo movimento, a aceleração é constante, podemos dizer que a aceleração é igual, não é? A velocidade final menos a inicial sobre o tempo. Isto é, a aceleração é igual à velocidade final deste movimento, a velocidade no ponto B, menos a velocidade inicial no ponto A, sobre o tempo do movimento 1, não é? Tempo 1. Logo, a aceleração será igual à velocidade no ponto B, já vimos que é 30 menos 20 sobre o tempo 1 que é 20, não é? Logo, a nossa aceleração será igual a 10 sobre 20. A aceleração será igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Já temos o valor da nossa aceleração, temos o valor do nosso T1, logo podemos calcular a nossa posição final, que corresponde à distância, não é? De ao ponto B. Logo teremos x igual à velocidade no ponto A, que é de 20, que multiplica então T1, não é? Que corresponde também a 20 segundos, mais meio vezes a aceleração, que é 0,25, que também é 1 meio, não é? Vezes o tempo ao quadrado, T1, que é 20 ao quadrado. Ok. A posição final será igual a 400 mais 400 que divide 4, teremos 100, não é? Teremos 100, logo, a posição final será igual a 500 metros da origem. Logo, a distância de A a B igual a 500 metros. Ok. Terminamos então com mais um problema relacionado ao movimento retilíneo uniformemente variado. Para este vídeo é tudo. Nos vemos então
na próxima oportunidade.